Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma quarta-feira, 3 de junho de 2026, véspera do feriado de Corpus Christi. Para quem não sabe, o feriado de Corpus Christi simboliza o último dia de aparições de Jesus Cristo depois que ele morreu, né? Ele ficou 60 dias, né? O Corpus Christi é 60 dias depois da Páscoa, né? Ele ficou 60 dias aparecendo para seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos, né? Em espírito, né? Então, o último dia da sua última aparição é o dia de Corpus Christi, quando ele sobe então para o céu para reinar, né? Então é hoje feriado de amanhã, né? Feriado de Corpus Christi, hoje é véspera, não é? Brasileiro emenda, sexta-feira com certeza vão emendar, né? O comércio funciona, mas as indústrias, os escritórios praticamente não, né? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa análise de hoje aqui, novamente falar sobre todas essas últimas ações do Donald Trump que vem tomando contra o Brasil de alguns dias para cá, né? Corrigindo, não é tomando contra o Brasil, né? É tomando contra alguns grupos aqui no Brasil, né? O Trump é amigo do povo brasileiro, já nos elogiou, já disse que os brasileiros são pessoas incríveis, né? Elogiou Flávio Bolsonaro ontem, né? Disse que é um jovem muito inteligente, que ama o seu país, né? Que quer o bem do Brasil. E assim, eu quero fazer uma análise aqui da minha concepção do que foram essas últimas medidas, né? A semana passada eu disse que a grande tempestade está chegando ao Brasil. A partir de agora, né, eu acredito que o Trump vem para cima mesmo, afinal, ele tem que fechar todos os aliados no seu território, seu entre aspas, né? A gente fala que o país mais forte é o que conduz os destinos de uma determinada região. Isso aí não há como negar. O cara que bate na tecla contra isso aí, ele acha que a política pode vencer a força da geopolítica. E isso é uma ilusão de tolos, né? Aquele pessoal que fica, não, Lula, não deixa o Trump fazer isso, não dá um recado, são os tolos, né? E olha que tem muita gente de cabeça branca, né? Que pensa assim, né? Afinal, a humanidade sempre esteve em conflito, sempre esteve em guerra. E o que o Sun Tzu escreveu ali no seu livro A Arte da Guerra é que não tem como o mais fraco vencer o mais forte. Não dá, não dá. Não se empreende uma guerra contra aquele que você não possa vencer, né? Isso é de uma estupidez sem precedentes, né? E nesse quesito, nessa postura nova norte-americana, totalmente alinhada com a doutrina Monroe, esse grupo político brasileiro, essa máfia que está no poder, não tem condições de vencer. E o Trump está mandando um forte recado para essa gente, para essa elite responsável, né? Os pedras pretas, né? Essa elite aí socialista brasileira que é liderada
pelo Banco da Pedra Preta, né, que inclusive está tendo um escândalo aí recente envolvendo aí o Banco da Pedra Preta. Procurem aí no Google que vocês vão entender. Eu não tenho que ficar falando sobre isso aqui, né? O meu papel aqui é fazer análise. Então, quando o Trump fala sobre as tarifas, né, e vai lá o Flávio Bolsonaro e diz, olha, eu pedi para ele não tarifar o Brasil, né? E agora até o dia 15 de julho, eles vão decidir qual é a tarifa que vem. Aliás, hoje apareceu uma nova tarifa de 12,5%, uma nova, né, além dos 25%, seria uma sobretaxa, se somaria com a tarifa de 25%. É uma sobre a outra. Por conta deles terem detectado o trabalho forçado no Brasil, né? Nós vamos ler um texto sobre isso, do Estadão, né? Não, na verdade é do Correio do Povo, né? Que pegou uma matéria, acho que do jornal do Estadão. Nós vamos ler sobre isso, mas antes eu quero falar sobre esse forte recado para essa elite responsável. É dessa maneira que eu estou enxergando. O que o Donald Trump está fazendo? Veja, com certeza ele não vai imputar tarifa nenhuma antes das eleições brasileiras, né? Isso aí é o seguinte, essa elite financia esse grupo político terrível que está no poder, né? Banqueiros, porque eles ganham muito dinheiro, né, com essa gente. Eu já não tenho que ficar me repetindo aqui. No começo do canal a gente falou muito disso, né, que os banqueiros financiam o socialismo, porque o socialismo tranca a sociedade, né? Banqueiro não gosta de moeda circulando, de capitalismo da livre iniciativa, porque eles ganham dinheiro com juro alto. E o juro alto só aparece quando a moeda não circula, quando a economia em questão está em crise, está em forte recessão. Aí o dinheiro valoriza. Veja, vou dar um exemplo para vocês aqui. Pega uma economia em forte recessão, o investidor que tem muito dinheiro, ele não faz nada na economia real. Ele fala, não dá, não tem venda, não tem comércio, deixa o dinheiro parado no mercado financeiro. Então muitos investidores deixando muito dinheiro parado, diminui o preço que que o banco tem que pagar de juro para essa gente. E ao mesmo tempo uma gigantesca massa de cidadãos, de pequenas empresas, de pequenos comércios, né, que não fazem negócios, eles vão se endividar, vão acabar entrando numa fria e vão correr no banco para pegar dinheiro emprestado que valoriza a taxa de crédito. Então o banco ganha nas duas pontas, ele capta um preço muito baixo, porque os grandes investidores não querem fazer nada na economia real, deixa o dinheiro parado. Então muita gente deixando dinheiro parado, o banco paga pouquinho, muita oferta de dinheiro parado, e muito mais oferta, muito mais demanda por dinheiro de crédito, aí custa mais caro. Então é o paraíso para os banqueiros, né? Isso é o paraíso, o socialismo é o paraíso dos banqueiros. Muita gente inocente associa banqueiros ao capitalismo. Nananina não. É justamente o contrário. Eles descobriram que esse mundo parado, onde a economia não circula, é onde eles escravizam as pessoas e ganham muito mais dinheiro, né? E nós temos aí uma boa parte de empresários de elite brasileira, tem os campeões nacionais, né, que agora estão recebendo esse forte recado, né? Porque eles estão financiando eles são irresponsáveis, eles estão financiando um projeto de poder que está acabando com o Brasil, está fazendo uma transferência de renda monstruosa da classe média brasileira, né, para todos esses grupos canalhas aí que apoiam esse grupo político no poder. Veja, a miséria brasileira, o muito pobre, o miserável, né, ele acha que a classe média, o pequeno comerciante, o cara que tem um carro, ele é um carro à esposa, tem uma casa boa, tem um filho na escola particular, classe média, ele acha que a classe média é que é a elite que acaba com a vida dele. A esquerda vende esse discurso podre, esse discurso criminoso, que a classe média, né, acaba com a vida do pobre, do miserável. Quando é justamente o contrário, é aquele lá em cima, o todo-poderoso, o banqueiro, o financista, o empresário gigantesco que vai eliminando a concorrência através do fato dele comprar poder político, né? Esse muito miserável não enxerga, porque essa gente está além do poder de visão desses miseráveis.
Mas ele enxerga o pequeno comerciante, ele enxerga aquele que tem uma casa melhor, aquele que tem o filho na escola particular e toma esses como seus inimigos, né? Acha que tem que destruir essa gente. O coração desses marxistas, dessas pessoas que apoiam esses movimentos revolucionários, está impregnado desse ódio à classe média, né? Infelizmente, por causa desse discurso que foi, né, no Brasil aí, são mais de 50 anos que eles vêm com esse discurso de que do rico contra o pobre, e, na verdade é o classe média contra o miserável, né? E essa elite irresponsável, que fica meio invisível nessa questão, né, acaba não aparecendo, né? E a gente vê claramente que esse poder obtuso que está aí governando o país, né, que vai lá e mete o pau no banqueiro no discurso, na ação ele favorece totalmente o banqueiro, né, e os grandes empresários. Obviamente, né, eu estou falando de uma parcela desses que apoia, dessa elite responsável que apoia esse poder. Mas tem muitos empresários brasileiros que, infelizmente, não estão com essa gente, né? Ao contrário, está apoiando aí aqueles que querem resgatar o país. E que vão ser, né, prejudicados também caso essas medidas venham, né? Então é assim, o que eu estou prevendo para o ano que vem, né? Se essa pessoa for reeleita, o que eu acho pouco provável, né? Veja, tem a pesquisa, ele está na frente em algumas pesquisas. Vamos lembrar a Colômbia aqui, que o Abelardo Espriella, né? Espridia, eles falam os dois L's em espanhol no tom de J, né? Espridia. Estava sendo anunciado pelos institutos de pesquisa colombianos como 6 pontos atrás do candidato da esquerda, do Petro Ivan Cepeda. E tinha uma outra pessoa de direita ainda atrás do Abelardo, né? O Abelardo é aquele cara que fazia os comícios ali com o colete à prova de balas, numa redoma de vidro, que nem o Papa, assim, algo surreal, né? Por quê? Porque o ano passado eles mataram aquele outro candidato, né? Eu esqueci o nome dele, infelizmente. Era um cara bem jovem, foi morto a tiros lá fazendo um comício na Colômbia, né? Então esse novo aí, o Abelardo Espriella, estava dentro dessa redoma de vidro, usando por fora da roupa um colete à prova de balas. É uma imagem que vai para o mundo, né? Fica uma imagem para o mundo. E as pesquisas estavam dizendo que ele estava 6 pontos atrás do esquerdista e inverteu, né? Ele que ficou 5, 6 pontos na frente do esquerdista quando as urnas foram abertas. E ele já está no primeiro turno na frente do outro e agora só tem candidatos de direita para repassar votos para ele. Resumindo, lá no dia 21 de junho, quando eles fizerem o segundo turno, o Abelardo Espriella vai vencer a eleição, desde que ele tome conta, né, de si próprio, que ele se cuide, porque esses caras não estão para brincadeira. Mas por que eu estou falando isso? Para explicar o que significa aí as tais pesquisas, né? Pega um candidato, bota na ponta de baixo da margem de erro, o outro bota na ponta de cima, abre uma diferença gigantesca que na vida real não existe. Ainda vai lá e fala, a pesquisa tem 95% de credibilidade, ainda tira 5% ali. Então, eu acho que a gente não tem que ficar se baseando por isso. Eu acho que existe uma percepção, tá? Comícios vazios de um lado, até na sua região mais forte no Nordeste, enquanto o outro está aí sendo recepcionado por milhares de pessoas nos aeroportos. Então, eu acho que bateu uma percepção que não faz com que a gente não precise acreditar nessas pesquisas, né? Mas voltando aqui, então, quando o Trump está fazendo todos esses movimentos, né, movimento o Rubio mandando recado, esse movimento que foi contra o Maduro na Venezuela, agora vai ser contra o Raul Castro, ele está mandando um forte recado. Olha, se vocês insistirem em nos desafiar, né, para vocês vai vir algo parecido. Então não duvide, né? Eu já fiz até uma análise aqui, se o Brasil vai mudar pela política, pela geopolítica, né? Não duvide se encostar realmente um porta-aviões ameaçador ali no litoral do Rio de Janeiro, ou da Bahia, e começar uma pressão forte contra o Brasil depois das eleições, caso não dê certo a mudança, né? Aí muita gente vai falar, mas o Brasil é soberano. Veja,
a geopolítica mostra que não, né? O Brasil ele tem que, óbvio, ele é soberano sobre o seu território, né? Mas ele tem que se alinhar com o poder maior da região, né? Assim como Taiwan vai ter que se alinhar com a China, infelizmente essa é a realidade, a Ucrânia vai acabar se alinhando com a Rússia logo logo, né? O Brasil tem que se alinhar com os Estados Unidos. O mundo já foi dividido, né? A área de influência de cada um dos três grandes players já está valendo. Ele já aconteceu nesses últimos dias aí que eu estava dizendo para vocês que teriam as grandes mudanças. A tempestade passou, está passando, né? A gente vai ver o resultado dela agora nos próximos meses, mas ela está vindo aí com toda a força nesses últimos dias, né? E a gente só acaba vendo o estrago que a tempestade fez quando ela passa, né? E o estrago, graças a Deus, é para o lado de lá, é para aqueles que insistem em querer, né, fazer o xixi fora do pinico, né? Vamos usar essa denominação aqui. Então é assim, o Trump está mandando um forte recado para essa elite, né, para os tais campeões nacionais, que, olha, se vocês insistirem em patrocinar, em tentar manter esse poder obtuso aí, esse poder que está nos desafiando, vocês vão perder muito dinheiro, vocês vão se ferrar. Eu acabo com vocês, né? Óbvio, ele não vai poder falar isso abertamente, mas ele está mandando um grosso recado para a mídia que apoia essa porcaria, para os empresários que apoiam essa porcaria, e não adianta um determinado empresário muito poderoso, né? Que financiou a campanha do Trump, deu dinheiro, porque ele está sendo investigado lá pela formação de cartel lá da carne nos Estados Unidos. Então, né, não é assim. Os Estados Unidos não são como o Brasil, não existe essa ideia eu subornar, não tem essa, né? Então a gente está vendo aí agora que as mudanças estão vindo. Volto a dizer, não vai ocorrer nada ainda antes das eleições. Só a carga de pressão que vai se acentuar. Percebam que da semana passada para cá, a cada dia, 2 dias, está vindo alguma novidade. Hoje veio essa história aí dos 12,5% dessa tarifa adicional, que eu fiquei de ler aqui no áudio de análise. Eu vou falar então, ó. Matéria do Correio do Povo. Estados Unidos propõe tarifa adicional ao Brasil, à União Europeia e a outros 58 países por trabalho forçado. E ela vai se somar à tarifa de 25% que foi anunciada ontem, ó. O STR, né, que é o Escritório Comercial dos Estados Unidos, propôs a criação de tarifas de importação adicionais ao Brasil, à União Europeia e a outros 58 países devido à falha em impor e aplicar efetivamente uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado. Segundo o órgão, a prática onera ou restringe o comércio americano. Está falando, obviamente, da China, né? O caso do comprar produtos de escravos, o produto sai muito mais barato e, obviamente, você prejudica a cadeia de comércio global e principalmente a americana, né? Então ele segue aqui, ó. No caso do Brasil e de outros 54 países, a nova taxação será de 12,5%. Canadá, Equador, Indonésia, México, Paquistão e União Europeia serão submetidos a uma taxa de 10%, por causa da tentativa de impedir a importação de produtos que teriam mão de obra irregular. A decisão foi publicada no final da noite de ontem, terça-feira, dia 2, e resulta de uma investigação contra a importação de bens produzidos com trabalho análogo à escravidão. Adivinha de que país vêm esses bens, né? Que as pessoas são escravas do regime. Preciso falar aqui? Não preciso falar aqui, né? Todo mundo já sabe, já entendeu do que se trata. Então é assim, isso aqui, veja, de quarta-feira para cá, né, é só pedrada em cima da elite responsável brasileira. Daqui para frente, né, até as eleições, vai ser, toda semana vem uma coisa nova. Vai ser um trator passando por cima até uma hora que eles não aguentarem mais. Então, ou eles entendem agora que precisa mudar o país, ou eles vão querer forçar a barra, e lá na frente a gente já sabe, né? A Venezuela é aqui, né? É triste se isso acontecer. Infelizmente, tem uma camada da população brasileira que
por ignorância total, né? O cara é ignorante, ele não entende, ele acha que ele não entende geopolítica, ele acha que o Lula tem que peitar o Donald Trump. Não, peita aí! Pô, eu sou brasileiro, se você falar pro Lula não peitar, você é um traidor da pátria. Não, meu amigo, isso aqui é Sun Tzu puro, né? Isso aqui é a arte da guerra. Né? Se não ficou claro, é uma guerra. Para quem não entendeu, é uma guerra. É uma guerra. Os grandes, os três poderosos já se acertaram. Os que não têm poder têm que se adequar, ou então serão atingidos. Essa é a realidade. Não dá para fugir dela. Não é a ideologia, o fanatismo que vai impedir com que a realidade se faça presente, com que a realidade aconteça. Né? Não é porque uma meia dúzia de empresários canalhas e inescrupulosos querem ganhar muito dinheiro que eles vão conseguir fazer com que a realidade não aconteça. Entenderam? Então é assim, o Trump por enquanto está dando um recado. Adequem-se, mudem, entendam, enxerguem o que está acontecendo. O nosso canal está aqui explicando o que está acontecendo. Os três poderosos já se acertaram. Cada um com a sua área de influência global. E não dá para você fugir daqui e passar para lá. Você está no quintal de um, você não pode passar para o quintal do outro. Adequem-se. Esse é o recado. O Xi Jinping está dizendo a mesma coisa para Taiwan. Né? O Putin disse a mesma coisa para a Ucrânia. É tudo, embora sejam, né, as diferenças, a Rússia com a Ucrânia, o Brasil com os Estados Unidos, Taiwan com a China, é tudo a mesma coisa, essas diferenças. Olha, você está aqui na minha zona de influência, no meu território, adeque-se ao que eu quero. É assim. Acabou, não tem choro e nem vela. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem não tem juízo vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Para quem tem a dúvida do que possa ser o preço, entra aí no Google, no YouTube, assista os filmes do final da Segunda Guerra Mundial, o preço alto que o povo alemão pagou. E teve a sua nação dividida por muitos anos, né? Mais de 50 anos, não, 40 e poucos anos a sua nação ficou dividida. Né? Separou o povo. É o preço da ignorância. Né? O preço da ignorância. Será que o povo brasileiro vai pagar o preço da ignorância? É assim, tem uma parcela da população que acha que pode desafiar, né? Não, vamos desafiar, bate no peito, não, nós, soberania, nós manda aqui, quem manda é nós. E isso, encara, né? Bate no peito, encara, chama pra briga. Até o comandante do exército aí apareceu numa entrevista, né, após uma comemoração militar. Ele foi pego numa entrevista e disse que eles sentem a percepção de ameaça aqui no continente. Velada, né? Falou, ó, ou você segue o trilho que eu estou pondo aqui, ou teu trem vai descarrilhar, malandro. É assim que funciona. Né? Então o Trump mandou esse forte recado. Vão acontecer as tarifas agora? Não vão. Deve estar chamando os caras lá para conversar, aí os diplomatas, né, o pessoal todo. Olha, está dizendo claro, ó, você tem que andar no trilho a partir de agora. Só que esse que está aqui, não tem como ele falar, vou andar no trilho a partir de agora. Não, esse já não tem mais confiança. Né? Tem que mudar, tem que mudar. Ou a sociedade brasileira entende isso, ou a elite responsável brasileira entende isso, ou pagaremos o preço lá na frente. E vai custar muito caro. Vai custar. Como está custando caro para a Venezuela, né? Para o povo venezuelano. Eu vi a semana passada que a oposição venezuelana já está exigindo novas eleições, né? Porque a tal da mulher que está lá, o Trump combina, né? O Trump e o Rubio combinam 5 coisas com ela faz 3, 2 coisas ela não faz, né? Só que a Venezuela está totalmente aparelhada, né? Os militares, e onde tem a arma, meu amigo, se a arma passou para o outro lado, esquece. Esquece. Aqui ainda não aconteceu isso, né?
Mas enfim, vamos aguardar para ver. Eu sempre termino a análise aqui. Quem viver, verá. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas, né? Porque agora não, né? Agora nos próximos dias é só futebol, né? Eu sei que muitos não gostam, eu também não gosto tanto, mas engula aí, porque daqui para mais 50 dias, né? Até o dia 19 de julho é só futebol, tá? Aí depois é que a coisa vai degringolar. Aí segure-se quem puder, porque aí vem o rolo compressor passando por cima, né? Hoje teve até uma reunião ministerial, né? Eu estou postando aí algumas coisas que foram ditas na tal da reunião ministerial aqui no Brasil. Estou postando lá nos nossos grupos do Telegram, né? Mas é o mesmo lenga-lenga, né? O presidente acusando o Flávio Bolsonaro de traidor, né? Dizendo que esse Marco Rubio não gosta da gente, né? Ele é um latino-americano frustrado, ofendendo o secretário de Estado, como se ele como se ele não fosse receber um vídeo da reunião com a legenda em inglês, né? O cara tá vendo tudo, né? Então vai adiantar? Adianta ofender o superior, lá o cara que tem mais poder? Não, não. Né? Para vocês terem uma ideia, em nenhum momento da Segunda Guerra Mundial Hitler ofendeu o Stalin. Muito pelo contrário, ele elogiava o Stalin, né? Que foi o maior inimigo que ele encontrou ali na Segunda Guerra Mundial. Então, ofender aquele que está promovendo uma ação lá no próprio país, mas que o vento vem para cá, não é uma boa estratégia. Nunca foi, nunca será. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. É um forte recado do Trump, ele quer mudar. Você está no meu quintal, está dizendo assim, você está no meu quintal, adeque-se. Se você não quiser encarar que você está no meu quintal e tem que se adequar, pagará o preço. O duro é que todos nós pagaremos esse preço, uns mais e outros menos. Gente, muito obrigado. Por favor, colabora com o canal com qualquer valor. Segue aí a chave do Pix, né? O número da conta no Bradesco. A gente depende dessas colaborações para viver, né? Todo mundo que está aqui trabalhando dedica-se inteiramente a isso aqui. Não é só no YouTube diário, tem no X, tem no site geopoliticamrs.com.br, mas também tem o dia inteiro ali nos grupos do Telegram, postando coisas, né? O nosso trabalho não para. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, um excelente feriado aí de Corpus Christi, né? Volto amanhã, a gente vai se falando. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.